Dublê de personagem aparecendo escancaradamente em cena. Membro de produção aparecendo onde não deveria. Coisas que mudam de lugar de um momento pro outro. E um morto muito louco que não para de mudar as posições. Hoje você vai ver todos os erros do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. Fala aí, bruxões, beleza? Esse episódio é pra quem gosta de ver erros nos filmes. Aquela pessoa que fica assistindo e nota um erro aqui, um ali. Porque nós vamos ver 75 erros no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. O nosso primeiro erro acontece logo ali na cena do comecinho do filme mesmo, quando o Frank Bryce tá esquentando a água pra fazer um chá. Quando ele acende o fogo, é possível ver, quando ele coloca a chaleira, é possível ver que do lado esquerdo tem um bule marrom com flores e a tampa do bule já está ali ao lado, o bule já está aberto. Só que no momento seguinte, o Frank pega o bule e destampa ele, mas ele já estava destampado, não era pra ele estar tampado ali. Outro erro nessa cena é quando o Frank Bryce olha pra casa dos Riddle e vê que a janela tá acesa, que a luz tá acesa ali, e aí ele decide investigar. Só que você reparar bem, ele olha uma vez e aí olha novamente, que é aquela coisa, sabe, de olhou a primeira vez e olhou de novo pra ver o que tava acontecendo, pra se certificar, e aí ele faz assim, só que a luz acendendo mostra depois dele ter olhado. Ele primeiro olha e primeiro se surpreende e a luz acende depois. Não faz sentido. A luz já tinha que estar acesa quando ele olha, porque é justamente o que faz ele olhar novamente. Outro erro acontece quando o Frank tá indo pra casa dos Riddle, ele tá entrando ali. Quando ele vai subir a escada, ele troca a bengala de mão. Ele tá segurando a lanterna com a mão esquerda e as chaves e a bengala com a mão direita. E então quando ele vai subir a escada, ele coloca a bengala na mão esquerda. Só que aí quando vai mostrar ele já entrando na casa, ele tá com a bengala novamente na mão direita. Esse erro aqui é culpa exclusivamente do dublador do Voldemort aqui no Brasil, quando ele tá ali na forma não humana, porque ao invés de falar o feitiço Avada Kedavra, ele fala Avada Kedrava. Avada Kedrava! Ele aí confundiu e deixaram passar esse erro aí na pós-produção, e o feitiço ficou Avada Kedrava ao invés de Avada Kedavra. Quando a Hermione vai acordar o Ron, ela coloca uma vela em uma mesinha ao lado da cama dele. E repare que ela coloca a vela a uma distância na mesinha que tá longe da borda. Só que quando a cena muda de ângulo, a vela está na borda. Nessa cena também ocorre outro erro. Repare que quando ela coloca a vela, o Ron tá com os braços numa posição. O braço dele tá estendido pra fora da cama e o outro tá apoiado ali na lateral do corpo. Só que quando a cena muda, que é justamente onde a vela também muda de ângulo ali, o Ron já tá com as mãos embaixo do travesseiro ali e o outro braço que tava na lateral já tá mais pra cima. E aí eu sei que vai ter gente falar, ele não pode ter se mexido, né, Caco? bom, do jeito que tá na cena não, porque elas acontecem de forma imediata, só que são duas cenas diferentes que foram colocadas juntas pra parecer uma só. Isso é um erro de continuidade. Quando o Arthur caminha com os Weasley, o Harry e a Hermione em direção ao Amos Diggory, que tá esperando embaixo de uma árvore, dá pra ver todo o tronco ali da árvore, dá pra ver o galho em cima e não tem nada. Só que aí quando a câmera fecha, o Cedrico pula e aparece ali, né? Ele simplesmente pula, tecnicamente, do galho de cima, que a gente viu anteriormente e que não tinha ninguém. Onde tava o Cedrico? Quando eles entram na barraca ali no acampamento da Copa Mundial de Quadribol, o Fred e o George colocam o pé na mesa e o Arthur fala pra eles tirarem os pés da mesa. E aí eles repetem, tirando os pés da mesa. Saia da cozinha, Ron. Tire os pés da mesa. Tirando os pés da mesa. Só que quando eles falam isso, a boca deles não tá mexendo, eles não estão falando nada, foi um áudio sobreposto. Feet off the table. O próximo erro acontece quando o Fred e o George colocam a bandeira da Irlanda nas costas do Ron lá na barraca, quando eles estão zoando, né, o Ron sobre o Krum ali, e aí o Ron tira a bandeira. Só que aí no corte seguinte, quando a Gina fala, acho que está apaixonado, Ron, mostra ele tirando a bandeira de novo, tipo, ele tira a bandeira 2 vezes seguida. No Expresso de Hogwarts, o Harry escreve uma carta para o Sirius Black, e repare que enquanto ele tá escrevendo, a letra dele tá bem grossa, e a perninha do K praticamente não tem abertura. Só que quando a cena muda e a carta está no bico da Edviges, a letra tá bem mais fina e a perninha do K já tá completamente diferente. Quando a delegação de Bobaton chega em Hogwarts ali com a carruagem alada, os alunos correm pra ver, estão super felizes, animados, e quando a carruagem tá
pousando, ela tá na parte de baixo, os alunos estão olhando pra lados completamente diferentes. Enquanto o Harry, o Ron, a Hermione, o Fred e o George estão olhando aqui pra baixo, os outros ainda estão olhando pro alto. Isso é claro porque é uma carruagem de CGI, né? Da próxima vez, coloquem na série, por exemplo, uma carruagem que voa de verdade, aí não tem erro assim, entendeu? Que os meninos tudo olhando pra lado diferente. Na cena em que Filch entra correndo ali pra falar com Dumbledore, né, que as escolas ali estão esperando pra entrar, você pode reparar que ele passa pelo Simas e pelo Ron, e uma menina tá sentada do lado do Ron. E aí quando a cena muda, o Filch passa de novo do lado do Ron, e o Harry aparece magicamente entre a menina e o Ron, e você vê que são cenas diferentes, porque na primeira vez que o Filch passa, o Ron tá erguido, e na segunda vez ele tá abaixado, apoiado na mesa, e aí ele levanta. Então colocaram a cena do Filch passando 2 vezes ali pelas mesmas pessoas, tecnicamente as mesmas, né, porque o Harry claramente não tava na cena anterior. Quando o Filch tá falando com... Essa parte tem muito erro, tá? Essa parte, eu vou te falar, tem muito erro. Quando o Filch tá conversando com o Dumbledore, tá falando com o Dumbledore ali, meio no ouvido, é possível ver ao fundo que quem está em cena é o dublê do Bartol Crouch Sr. e não é o ator principal. A diferença é bem grande. Quando a Fleur Delacour e sua irmã entram ali se apresentando e fazendo uma firula do balé, dá pra ver que não são as atrizes principais. A bailarina é a que fica mais nítido, não é a atriz que faz a Fleur ali. Quando ela dá uma volta, dá pra ver o rosto completamente diferente. E aí quando a cena muda de ângulo, quando a cena é fechada, mostra só a Fleur fazendo a reverência, né, ali, se curvando e tal, junto com a irmã. Você vê que são atrizes completamente diferentes. A atriz que faz a irmã da Fleur, quando tá fazendo os movimentos, dá pra ver que é uma atriz muito mais velha, porque ela é bem maior do que a menininha até. Nessa cena que mostra a mesa dos professores ali, que passa no Karkaroff pela primeira vez, ele dá uma cheirada no líquido da jarra e serve ao Snape. Só que no corte seguinte, quando mostra a Madame Maxime, dá pra ver que o Karkaroff tá servindo o Snape de novo. Quando o Hagrid espeta a mão do Flitwick, repara na altura que o Hagrid tá olhando, que o ator, o Rob Coltrane, tá olhando, que ele deveria estar olhando pro Flitwick. Só que como essas cenas são gravadas separadamente devido à diferença de escala, né, porque o Hagrid tem que parecer muito maior, então eles gravam separado, com tela verde. Então a marcação da cena ali tava diferente, ficou diferente, e ficou perceptível, porque quando o Garf espeta a mão do Flitwick, o Flitwick grita ali e chama o Hagrid de idiota, o Hagrid tá olhando pra ele, só que tipo, ele tá olhando, o Flitwick tá embaixo e ele tá olhando mais acima, assim, então fica bem diferente a posição. O Neville está sentado ao lado de Hermione, repara bem, ele tá sentado do lado da Hermione, e aí eles estão de frente pro Harry. Porém, quando o Dumbledore começa a falar do Cálice de Fogo, o Neville tá sentado do mesmo lado do Harry e agora ao lado do Dino, que anteriormente nem tava na cena. E o Simas, que antes estava do lado do Ron, agora tá sentado do outro lado, de frente pra ele. No momento em que o Bartol Crouch Sr. está andando pra ir à frente ali pra falar sobre as regras do torneio, o Alan Rickman devia estar um pouco apertado pra ir ao banheiro, porque aquele cara ali não é ele. Você consegue ver que quem tá ali vestido de Snape não é o Alan Rickman, é um dublê, uma pessoa diferente. E aí no corte seguinte já volta o Alan Rickman de novo. Foi bem rapidinho, ele foi no banheiro rapidinho e voltou. E parece que alguma coisa não caiu bem no jantar dos atores ali, porque o Karkaroff também não era o ator principal nessa cena. Dá pra ver, e ele tá muito diferente. Só de bater o olho você consegue ver que não é o mesmo ator. O ator principal do Karkaroff também devia ter ido no banheiro ali. Eu imagino os caras fazendo um filme assim, tipo, pô, coloca o dublê ali, porque ninguém vai reparar. Rapidinho, a cena é super de fundo, ninguém nem vai notar. Na aula de defesa contra as artes das trevas, Alastor Moody escreve seu nome na lousa ali, e reparem muito bem em como a letra M puxa uma perninha que se emenda com a letra O, com a primeira letra O. Reparou? Pois bem, agora veja no corte seguinte como essa escrita está diferente. A perninha do M já não emenda mais com a letra O. Claramente foi uma outra escrita gravada em um outro momento. Também nessa cena, quando o Moody vai escrever Unforgivable, que é imperdoável, ele coloca uma letrinha a mais ali na palavra. E ao invés de escrever Unforgivable, ele escreve Unforgiveable. E aí depois, no corte, você vê que tá o quadro negro com uma marca de apagado ali. Os caras simplesmente, pô, tá errado isso aí, apaga. E aí ficou lá, simplesmente eles não reescreveram, ficou lá. Depois que eles deixam a sala de defesa contra as artes das trevas, tem aquele momento em que o Neville tá meio chateado ali, né, por tudo que ele viu ali, né, por ter presenciado a Maldição Cruciatus lá em sala de aula. Antes deles mostrarem, tem uma cena deles saindo da sala e pega aquela escadaria circular, e aí eles estão descendo e mostra meio de cima a escadaria, e a gente consegue ver o Ron e o Harry ali na escadaria de baixo,
baixo, no segundo lance de baixo ali, e você vê que o Ron tá do lado esquerdo e o Harry tá do lado direito. A gente vê pelas cores dos cabelos, né? O Ron tem o cabelo ruivo, o Harry tem o cabelo preto. Só que aí quando corta e mostra eles de frente, eles estão invertidos. O Ron tá do lado direito e o Harry tá do lado esquerdo. E aí você pensa, Ah, Caco, putz, eles devem ter ali trocado na hora, né? com certeza, eles realmente trocaram de lado, mas o problema é que essa cena não é uma cena de Cálice de Fogo. Essa cena anterior, eles reutilizaram de Prisioneiro de Azkaban. Quando eu tava fazendo esse roteiro e eu vi esse erro de trocarem o lugar, e eu fiquei, cara, essa cena é muito semelhante. Eu já vi essa cena antes. E aí eu ficava tipo assim, claro que eu já vi antes, eu já vi 1 milhão de vezes esse filme, mas eu tinha a sensação de que eu já tinha visto em outro Harry Potter. E aí quando eu peguei Prisioneiro de Azkaban, eles saindo da aula de adivinhação depois que a Hermione dá um tapa na bola de cristal, é exatamente a mesma cena. Os caras reaproveitaram e simplesmente só colocaram outro filtro ali e é isso. Pô, vamos reaproveitar a cena, por que não? Ninguém vai reparar. Quando os alunos estão se organizando ali no grande salão pra cerimônia de escolha do Cálice de Fogo, dá pra ver que o Fred, ou o Jorge, sei lá quem, senta ao lado do Simas, perto do Harry, da Hermione e do Ron. Só que aí no corte seguinte, quando mostra o Dumbledore falando pra eles sentarem, o Fred e o Jorge estão juntos do outro lado. E aí quando corta de novo, o Fred já tá, ou o Jorge já tá lá do lado do Simas novamente. Quando o Harry é escolhido pelo Cálice de Fogo, repara que o Ron tá atrás dele e ele meio que coça a cabeça, olha pra baixo. E aí quando muda a cena, quando é tecnicamente a cena dele vendo o Harry ser escolhido, muda completamente a expressão do Ron. Ele olha com aquela cara de tipo, nossa, olha que traíra. Mas antes ele não tava com essa cara, tipo, na hora que o Harry é escolhido, ele não tava com... Definitivamente é completamente diferente a expressão dele. Quando Dumbledore estrangula o Harry calmamente, perguntando se ele tinha colocado o nome no Cálice de Fogo, você vê que ele chega com a mão direita no ombro direito do Harry, estrangulando o Harry calmamente. E a mão esquerda do Dumbledore tá pra baixo. Só que aí quando muda a cena e mostra o Harry aqui de trás, a mão esquerda do Dumbledore que tá sobre o ombro esquerdo do Harry. Na cena em que o Harry e o Ron têm uma leve discussão ali no dormitório, dá pra ver que o cabelo do Harry tá definitivamente mais curto do que ele estava na cena anterior e do que ele estaria na cena seguinte. Então assim, não é como, nossa, o Harry foi no barbeiro, porque acontece no mesmo... a sequência da cena acontece na mesma hora, assim. O Harry é escolhido, vai pra sala de troféus, tá ali com o cabelo grande, depois da sala de troféu, ele vai lá pro dormitório e tem aquela discussão com o Ron. Então, assim, o cabelo dele tava bem mais curto. Quando o Harry vai se deitar ali, depois de discutir com o Ron, dá pra ver o porta-retrato dos pais dele e a foto tá completamente parada. Ela devia estar se mexendo. Ela tá estática. Não é que eles estavam parados na foto, ela tava estática. No Corujal, o Harry recebe uma carta do Sirius e aí repare que com a mão direita ele tira o barbante da carta e joga. Só que no corte seguinte, quando ele tá baixando ali com a carta, o barbante está na mão esquerda dele. Em várias cenas, os óculos do Harry estão sem lente. E aí você pode talvez falar, Caco, isso não é um erro. é um erro, porque em várias outras cenas está com lente. Eles adicionavam a lente em CGI para não dar reflexo na gravação. E aí, em momentos que era para aparecer o reflexo, por exemplo, ele falando com o Sirius na lareira, ele tá diante do fogo. Tinha que ter o reflexo ali no óculos dele, e não tem. Isso é um erro. Tanto que depois, quando ele tá deitado em frente à lareira, depois de tomar um toco da Cho Chang lá, que ele chama ela pra ir no baile, ela não aceita, ele tá deitado com o ovo de ouro meio deprê, o reflexo da lareira tá ali no óculos dele. Então, é um erro. Quando o Harry tá lendo o jornal, o Profeta Diário, que tem a matéria da Rita Skeeter sobre ele, a foto dele tá se mexendo. Quando ele joga o jornal na lareira, a foto tá parada. Depois do Moody castigar o Draco, transformando ele em furão, ele ameaça o professor falando que iria contar ao pai dele, e aí o Moody corre atrás dele, né? Repare que antes do Draco falar, o Moody tá de braços cruzados e o seu cajado está fincado ao seu lado, completamente reto. E aí quando ele corre, depois que o Draco fala que o pai dele ia saber disso, o cajado tá completamente inclinado. E aí no corte, quando mostra ele correndo de outro ângulo atrás do Draco, o cajado tá reto novamente. Antes da primeira tarefa ali, quando eles estão naquela barraca e o Filch dispara o canhão antes da hora, você vê que o Krum e o Karkaroff abaixam. E aí eles estão levantando depois disso, só que quando corta a cena e mostra o Cedrico, o Krum e o Karkaroff estão atrás dele totalmente de pé, longe de onde eles estavam, que eles estavam no centro se levantando, e aí depois eles estavam atrás do Cedrico completamente de pé, como se nada tivesse acontecido. E lembrando, gente, eu vou sempre explicar isso, porque tem gente que implica, Aí eles não poderiam ter mudado de lugar? eles poderiam, mas acontece que a cena se passa, é o mesmo momento que tá acontecendo ali. Então não tem como ele simplesmente tá aqui, mudou o ângulo, ele tá em outro lugar, entendeu? Porque a cena tá acontecendo no mesmo momento. Acontece isso porque foi gravado em momentos diferentes e na montagem aconteceu o erro. Na primeira tarefa
tarefa no momento em que o Harry vai entrar na arena, quando ele dá o primeiro passo, dá pra ver que não é o Daniel Radcliffe e sim o dublê. A montagem da cena é muito rápida, o dublê dá o primeiro passo e aí já corta pra uma cena onde é o Daniel Radcliffe mesmo, por isso quase não dá pra perceber, porque a gente percebe aqui. Quando o Harry passa com a vassoura ali entre a arquibancada dos professores, dá pra ver que todos eles olham antes. Todos eles. A Rita Skeeter olha, tudo bem que ela não é professora, né? Mas a Rita Skeeter olha, o Moody olha, o Dumbledore olha, todo mundo olha antes, a Minerva, todo mundo olha antes, porque a vassoura é CGI, né? Eu falo, na série, contrata um menino que voa de verdade pra voar, uma vassoura que voa de verdade, que não tem esses problemas, gente. Eles desviam do Harry assim, muito antes do Harry passar na arquibancada. Aí depois disso, o dragão vai lá e dá uma rabada ali, né? Quebra, derruba o pessoal. E a Minerva é derrubada, né, tadinha? Com o Snape, coitada, senhora de idade sendo derrubada ali. Só que aí você vai ver que antes deles, depois do dragão quebrar, mostra de longe, a Minerva tá levantando. Só que aí no corte mostra ela e o Snape caídos ali e levantando também, entendeu? Só que antes já tinha mostrado ela levantando. Quando o Rabocórnio dá-lhe uma lapada no Harry e derruba ele da vassoura que ele tá caindo ali no telhado, você vê que ele grita, mas a boca dele não mexe, não tá aberta a boca dele, não sai da boca dele. Ele tá gritando, mas não sai, porque o áudio foi sobreposto, gravado fora e colocado ali em cima. Depois da tarefa, o Harry fica com uma tipóia no braço, né? Porque o dragão machucou o ombro dele ali. A gente vê isso no café da manhã lá, quando ele baba o suco quando achou sorrir pra ele. Só que antes disso, quando ele sai da tarefa e ele vai lá pro salão comunal, que ele tá de boaça, abrindo o ovo de ouro, a galera festejando com ele no colo. Ele tá com o bracinho bom demais, né? Não tem problema, não tá na tipóia, não tem nada não. Aí depois ele vai lá e tá com a tipóia assim, com o braço apoiado. Enquanto a Hermione está lendo o Profeta Diário ali, lendo a matéria da Rita Skeeter, e o Harry baba, né, o suco de abóbora, é possível ver que o prato ao lado direito da Hermione, esquerda da tela, tá com restos de comida e os talheres estão cruzados no centro. Mas quando a cena muda, o prato tá mais longe da Hermione e os talheres posicionados um de cada lado e o prato completamente limpo. Magia! Magia! Não é magia, é erro. Na cena em que a Minerva tá falando sobre a dança ali do baile de inverno, que ela fala a clássica frase dos babuínos bobocas balbuciando em bando, e o Ron zoa a menina que tá apertada ali pra ir ao banheiro, ele fala, alguma coisa vai desabrochar da Eloise Midian. E não é um cisne. Quando ela é mostrada a primeira vez, ela tá entre duas meninas ali, uma menina de pele mais escura, ao lado esquerdo da tela, ao lado direito da Eloise, e uma outra menina do lado dela de pele mais clarinha. E aí quando mostra a cena mais de perto, a menina de pele mais clarinha tá na esquerda da tela, direita da Eloise, onde tava a menina de pele mais escura, e uma outra está do lado dela ali, e muda completamente, porque depois volta, a cena mostra de novo e ela tá de novo na posição inicial. Quando o Harry e o Ron olham o Neville ali no dormitório treinando a dança, dá pra ver que o cabelo do Harry de novo tá mais curto do que estava na cena anterior e do que estaria na cena seguinte. Quando o Fred joga um bilhete pro Ron ali sobre conseguir um par, dá pra ver que quando o Ron pega o bilhete, ele está escrito nas linhas iniciais da folha e tem 4 linhas. Né, tem 1, 2, 3, 4 linhas nas primeiras linhas da folha. Mas quando o Ron olha o bilhete, quando a imagem é fechada no bilhete, você vê que a imagem é bem fechada, a escrita tem só 3 linhas e está no meio da folha. Quando o Snape bate o caderno na cabeça do Ron e do Harry, o Ron tá com a mão aberta ali, fazendo sinal pra Hermione, né, de dançar, tipo, você pode ir com a gente, né, já que é uma garota. Você vê que o Ron tá com a mão aberta, só que quando o Snape bate, muda o ângulo, o Ron tá com a mão fechada, segurando o lápis ali, que ele não tava antes. Antes de entrar no grande salão ali no baile de inverno, os campeões fazem uma fila e repara que a Fleur Delacour tá com um chale. Tem um chale que faz parte do look dela ali. Só que quando ela entra, simplesmente tá sem o chale. Sumiu, desapareceu. Magia. Quando a banda As Esquisitonas tá ali botando pra quebrar no rock and roll, o Crabbe tá apoiado ali no Krum, pulando, tipo, nossa, uou, rock, cara. E a Hermione não tá na cena. Só que quando dá um corte pro Krum, o Krum tá ali dançando com a Hermione e o Crabbe desapareceu, que tava com a mão no ombro dele ali. Simplesmente mudou, sumiu. As mudanças de posição é um problema nesse filme, assim, a continuidade dele sofre vários errinhos, porque quando a Hermione também tá chorando triste ali na escada, tem uma menina que tá sentada ali ao fundo, tem 3 meninas, né, a do meio tá chorando, e aí primeiro ela tá com a cabeça de um lado, aí quando a Hermione tá abaixando, ela tá com a cabeça do outro, entendeu? Tipo, no mesmo momento, assim, no mesmo momento. Parece corte seco de Instagram, cara. Fred e Angelina dançam ali aquela música romântica, né, no final do baile, e você vê que eles estão praticamente no centro
centro da tela, né? Eles estão entre o Neville e a Gina e o Simas e o par dele ali. E aí você vê que o Hagrid e a Madame Maxime estão lá no fundo dançando, né? Só que aí quando a cena muda e mostra o Hagrid e a Madame Maxime, o Fred e a Angelina mudam totalmente de lugar e estão atrás dos dois. O Harry vai dormir depois do baile ali, ele tem um pesadelo, né? Só que aí você vê que a transição dessa cena é muito legal, vem um corvo voando ali, para na janela, e aí a cama do Harry tá bem colada na janela, né? Bem colada. E aí talvez você se pergunte, Caco, qual que é o problema? Ah, corvo não para assim na janela, esse é o erro, né? não é esse o erro. O erro é que anteriormente essa cama do Harry não era nessa posição da janela. Todas as vezes que mostrou antes, ela estava distante da janela. A janela que é perto da cama do Harry tinha pelo menos ali mais uma cama de distância. Ela ficava no meio entre as camas do Ron e a cama do Harry. E aí nessa cena a cama do Harry tá coladinha na janela. Quando o Neville volta do baile de inverno, todo pimpão ali, ele tá todo pimpão, né? Tá feliz. Ele tá com um sapatinho pendurado. Aí repare que o sapato, no primeiro momento, eles estão encostados, né? Os calcanhares estão encostados e a gola dele tá com a ponta abaixada. Só que no corte seguinte, os sapatos estão com os calcanhares separados e a gola tá com a ponta levantada. Na cena onde o Harry vai colocar o ovo de ouro lá na banheira, também tem vários errinhos. Repare que quando ele coloca, ele tira o roupão, ele coloca, deixa meio jogado atrás dele, tá bem atrás dele. Só que aí quando a cena muda pra Murta e depois volta pro Harry, o roupão tá bem distante de onde ele havia deixado, já não tá mais atrás das costas dele, tá bem lá no lado direito, no caso esquerdo da tela, né, mais direito do Harry. E aí quando a câmera volta pra Murta e depois volta pro Harry de novo, o roupão volta pro local que estava inicialmente. Sem contar que, além da posição, às vezes ele aparece bagunçado, às vezes aparece mais dobradinho. Magia, bicho! Outra coisa que muda bastante de uma cena pra outra ali e volta a ficar como tava antes é o cabelo do Harry depois que ele sai da banheira, que ele tira a cara de dentro da água. Você repara que ele levanta o cabelo na lateral ali, tá bem liso pra baixo, escorrido, né? Aí quando muda a cena, mostra ele de outro ângulo, o cabelo tá arrepiado pra cima. Aí depois que muda de novo, o cabelo tá abaixado. Depois que muda o cabelo, volta a levantar. E depois que muda, o cabelo tá abaixado de novo. Eles não se decidem. Na segunda tarefa, quando o Krum e a Hermione sobem a superfície, lá atrás dá pra ver que o cabelo da Fleur tá seco, inclusive tá voando ao vento, balançando ali. E no momento seguinte, na cena que mostra a Fleur de perto, o cabelo dela tá muito molhado, encharcado, completamente diferente de como tava. Quando o Ron e a Gabrielle voltam a tempo pra superfície, o Nigel comemora e ele tá ao lado do Draco. Aí você vê que o Draco dá um tapa no menino e baixa a touca dele. E aí quando o Harry empata com o Cedrico, fica em segundo lugar, você vê que a cena se repete. Mostra o Draco dando tapa de novo, exatamente como... Coloca lado a lado aí, Eric, as cenas acontecendo ao mesmo tempo. São cenas em momentos diferentes, beleza? Mas elas são a mesma cena. Ele olha pro Draco, comemora, o Draco dá o tapa. Na outra, a mesma coisa. Ele comemora, olha pro Draco, o Draco dá o tapa, baixa a touca. É igual a cena. Pode pôr lado a lado que você vai ver elas acontecendo ao mesmo tempo. Elas são iguais, gravadas por câmeras diferentes. Quando o Harry sai ali, né, da água, ele tá todo zoado, todo gelado com frio. O Simas abaixa com uma toalha pra ele e vira pro Dino e fala, pega outra toalha pra ele. Aí o Dino sai fora, desbaratina ali, ó, sai e vai pegar outra toalha. Você está bem, doutor? Pegue outra toalha pra ele. Só que quando a cena mostra de novo o Harry, o Dino tá ali abaixado, tipo, como se ele nem tivesse saído. Além disso, nessa mesma cena, o Simas coloca a toalha nas costas do Harry, só que aí vem a Hermione e tira a própria toalha dela e coloca no Harry, que já tava com uma segunda toalha, só que sumiu a toalha que o Simas colocou nele e a Hermione coloca a toalha nele. E aí muda a cena, a Hermione tá de novo com a toalha aqui nela e coloca de novo a toalha no Harry. Que confusão, cara. A pessoa que fez a montagem desse filme assim, ela, cara, ela não prestou atenção nesses detalhes, ou então ela falou, ninguém vai perceber, cara, mas percebemos. Quando o Dumbledore fala que o Cedrico tá em primeiro lugar, repara ali no Alastor Moody. Esse não é o Brendan Gleeson. Não é, de jeito nenhum é o ator principal que faz o Moody, é o dublê dele. Depois que o Harry cai na penseira ali, nossa, ele caiu, bateu, nossa, aquilo ali deve ter doído o cóccix pra caramba, né? Porque bate com tudo no duro de madeira, obviamente não dói, né? Mas se fosse na vida real ia doer bastante. Ele tá sentado, aí repara que duas mulheres chegam atrás dele e se sentam. Só que quando a cena muda e a mão passa dentro dele pra cumprimentar o Dumbledore ali, as duas mulheres sentam de novo, exatamente igual. Ainda nessa cena, quando o Karkaroff tá subindo ali pela primeira vez, dá pra ver que não é o Michael Gambon nem o Daniel Radcliffe ali de
Harry e de Dumbledore. São os dublês dos dois. Dá nitidamente pra ver que não são eles. E quando o Bartol Crouch Jr. é revelado ali e recebe o feitição no peito, que o Moody manda ali fala assim, ah, moleque, toma, pum. Dá pra ver também que é o dublê que recebe o impacto e cai ali, né? Quer dizer, que só cai, não teve nada dando impacto nele, porque é efeito, né? Mas enfim, é o dublê, dá pra ver que é o dublê e tudo bem que é o dublê, né? Porque, não que nas outras cenas não esteja tudo bem, porque eles usam dublê por vários motivos, não só em cenas perigosas como essa, de cair, mas ali, pô, era óbvio que ia ser o dublê, né? Quando o Harry tá passando ali, depois de sair da sala do Dumbledore, o Snape chama ele ali pra falar que, ó, você tá roubando minhas coisas aqui, né, ô, seu ladrãozinho. Aí o Harry, senhor, eu não peguei nada. Coitado, o Harry não tinha pego mesmo, né? Aí o Snape pega o Veritaserum. E aí repara que quando ele mostra pela primeira vez, o dedo dele tá bem em cima do frasco, né? Bem perto da tampa. E aí quando muda o ângulo, tá no meio. Aí quando muda, tá em cima de novo. Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Quando o Cedrico Diggory vai entrar ali no labirinto, antes de entrar, ele dá um abraço no pai dele, né? E aí ele fala, nós nos vemos mais tarde. Spoiler, não veria. O Amos diz o seguinte, boa sorte, meu filho. Quando ele diz boa sorte, a boca dele mexe, mas o meu filho vem também sobreposto na edição, porque quando ele fala meu filho, a boca dele não mexe. Boa sorte, meu filho. Até mais tarde, pai. Quando o Harry puxa o Cedrico lá dentro do labirinto, dá um rasgo na camisa do menino aqui, assim, no ombro. O Harry puxa ele forte, rasga o ombro aqui da camisa, né? E aí você vê que tá bem em cima o rasgo, bem em cima. Só que aí quando mostra, num outro ângulo, dá um corte ali, o rasgo já tá mais pra frente, um pouco pra baixo ali. O Harry e o Cedrico pegam a taça ali, o Harry, coitado, o Harry se culpa, né? Porque ele condenou praticamente o Cedrico. O Cedrico, pô, pega aí, vai lá, você venceu. O Harry, não, vamos pegar junto, empate pra Hogwarts, todo mundo fica bem, vamos lá, vai, vamos. Aí o Cedrico, vamos, morri. Aí você repara que quando eles chegam, beleza, eles pegam a taça, quando chega a taça voa pra longe, né? E aí ela fica num morrinho. Né, ela fica num morrinho. Só que depois, em vários momentos, a taça volta e tá do lado do pé do Cedrico. Aí depois ela volta pro morrinho de novo. Aí quando mostra, assim, a lápide, ali o túmulo, a taça tá longe e o Cedrico tá aqui. E o túmulo, cabe o túmulo inteiro entre a taça e o Cedrico. Depois tá no pé do menino de novo. Aí depois quando o Harry chama a taça, aí a taça tá longe. É uma confusão, cara. Sem contar que o Cedrico é o Morto Muito Louco. Já viu esse filme, O Morto Muito Louco? Que, tipo assim, o cara fica mexendo o cadáver, assim. Pô, é o Cedrico, meu irmão, porque o que esse cara morto se mexe nesse filme não tá assim, não dá pra ver ele se mexendo, mas dá pra ver que ele tá em posição diferente. Primeiro ele morre com a boca aberta, né? Ele tá com a boca meio semi-aberta, dá pra ver os dentes. Aí quando o Voldemort põe um pé na cara dele assim e fala, um garoto tão bonito, e ele vira a cara dele, a boca do menino tá fechada. É o cadáver que mais se mexe no mundo. Sem contar o corpo dele mudando de posição. Não é só a boca que fecha, não. Se fosse só a boca, tá bom. Mas aí você vai ver, quando o Rabicho levanta o Harry pra prender ele na lápide, dá pra ver que a cabeça do Cedrico, ela tá reta, né? Ele tá deitado no chão, ele tá reto e o braço dele tá levemente na lateral, assim. Tá assim o braço dele, tá tipo, assim. Só que quando o Voldemort tá renascendo ali, o caldeirão tá pegando fogo, você vê que o Cedrico, a cabeça dele tá pro lado já, assim, já tá virada pro lado, e o braço dele tá mais em cima, tá tipo, pro lado e o braço mais em cima. Aí quando os Comensais da Morte chegam ali, e o Voldemort começa a falar com eles, você olha o braço do Cedrico, meu amigo, tá aqui assim, o braço dele lá em cima. Tipo, que isso, Cedrico? Menino, fica morto parado aí, quieto, rapaz. Não tem jeito, é o Morto Muito Louco. Põe a música do Morto Muito Louco aí, para. Não tem como, mano. Sem contar que a taça volta lá pra longe nesse momento, né? A taça mexe, o Cedrico mexe. Quando o Rabicho, antes dele cortar a própria mão, você vê que ele guarda a varinha do Voldemort no seu bolso esquerdo, com a mão direita no bolso esquerdo. E aí, o que ele faz? Ele corta a mão, né, direita. Ele, corta a mão ali. E aí, quando o Voldemort pede a varinha pra ele, ele tira a varinha de onde? Com a mão esquerda do bolso direito. Mágica. E repare também, quando o Rabicho vai rasgar a camisa do Harry, ela já tá pré-rasgada ali. É tipo as cartas de Hogwarts que o Walter rasga no primeiro filme, que já tá rasgada. Então, a camisa do Harry já tá rasgada. Aí o Rabicho só faz um assim que ela solta, entendeu? Detalhe, quando o Voldemort vai virar o rosto do Cedrico com o pé, que a boca antes tava aberta, tava fechada, a cabeça tava pro lado, tava reta, tava pro lado. Quando o Voldemort vai virar o rosto dele, aí o rosto dele volta reto, assim, pra cima. E tava virado pro lado antes. Nem depois de morto esse menino para quieto, velho. Quando o Voldemort vai tocar o Harry ali, né, ele fala, eu posso tocá-lo agora e tchá! Mano, a manga do Voldemort, ela escorre assim, né, que ele faz, tá com o braço assim, a manga faz, escorre, ela escorrega pra baixo. Só que aí, quando corta a cena, mostra de novo, a manga dele já tá lá em cima de novo, assim. Muita magia.
Muita magia. Ah, tem um outro erro, que quando o Voldemort tá retornando, o Harry tá ali gritando, você vê que os gritos estão completamente fora de sincronia com o movimento da boca dele. Completamente fora. Quando o Harry e o Voldemort lançam os feitiços ali, ó, essa cena, quero fazer um abre aspas aqui, um abre aspas não, um parêntese, quero abrir um parêntese aqui. Essa pra mim é a melhor cena de todos os filmes de Harry Potter, é o retorno do Voldemort. Meu amigo, não me dê as costas, Harry Potter! Mano, a dublagem dessa cena é perfeita, meu amigo do céu! Nossa! Eu amo essa cena. Nossa, vai ser muito louco ver ela no cinema de novo depois de 20 anos, porque vocês sabem, né, que vai ter Cálice de Fogo nos cinemas dia 15 de novembro, e você está convidado a assistir comigo e com o Diego, que nós vamos fazer sessão de inscritos. Em breve vocês vão saber mais detalhes, se liguem nas nossas redes sociais. Enfim, mano, essa cena é perfeita, mesmo com todos esses erros. Aí, o Harry tá ali, expelliarmus o Voldemort Avada Kedavra, você vê que o Harry tá segurando a varinha com uma mão, e aí ele vai e põe a outra mão na varinha, pra dar força ali, né, pra dar sustância. E aí corta a cena, ele tá de novo com uma mão só, e aí colocando a mão, tipo, você vê que é a mesma cena, o mesmo jeito, só que mostrando de câmeras diferentes e colocando, repetindo o movimento, repetindo a cena. Quando eles voltam, o Harry volta fazendo o serviço funerário ali, né, do Cedrico, trazendo o corpo de volta, todo mundo tá muito chocado ali, né, nossa, meu Deus, o Cedrico morreu, oh, meu Deus. E aí você vê que o Neville, ele tá numa posição que ele tá ao lado do Krum, ele tá meio atrás ao lado do Krum. Só que no corte seguinte, mostra, mano, a cena sai do Krum, o Neville tá aqui. Só que no corte seguinte, vai pro Neville e ele tá em outro lugar, atrás de uma outra menina, nada a ver, que ele não tava antes, meu amigo. Mudou completamente de lugar. Ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. O Neville tinha um vira-tempo, brabo. Quando o Moody tá ali abrindo o armário igual um cracudo atrás de mais ingredientes de poção polissuco que tá passando efeito da dele, dá pra ver o cameraman ali de camisa branca, meu amigo, camiseta branca pra gravar uma cena que tem uma parada que reflete. Cê é maluco, doido? Ô, doido. Dá pra ver ele de câmera, ele de camisa branca ali aparecendo no espelho inferior aqui do lado direito da tela. Agora, esse erro aqui, mano, eu acho ele tão escroto, ele é um erro tão feio. Tipo assim, é tão feio, eu não consigo levar essa cena a sério, me dá uma vergonha dessa cena. Quando o Dumbledore vai conversar com o Harry ali no dormitório, olha esse cabelo do Harry, mano, que peruca desgracenta é essa que eles colocaram? Eles estavam com pressa de posicionar, não colocaram direito a peruca, o Harry tá com 4 palmos, mano, a peruca tá 2 palmos pra cima do cabelo dele. Sabe quem que o Harry tá aparecendo nessa cena? Sabe aquele Harry Potter do filme Deu a Louca em Hollywood, que tem um Harry todo veião, todo esculachado? Tá igual, mano. Olha, põe lado a lado, Eric, pelo amor de Deus. Tá igual. Igual, mano. Como que vocês fazem um negócio desse com o menino, velho? Pelo amor de Deus, arruma o menino aí, velho. Arruma essa peruca direita aí, pelo amor de Deus, cara. Olha como tá a peruca do menino. Que coisa escrota feia, meu filho. Nossa senhora. E por último, mas não menos importante, o último erro aqui de Cálice de Fogo que eu notei acontece no finalzinho. Você vê que o machucado do Harry na bochecha, ele tem 2 cortes, né? Ele tem 2 cortes. Mostra ali, tá super mostrando, super evidente. Só que aí depois, quando vai pra cena que eles estão do lado de fora ali, depois do discurso ali no grande salão, o machucado tá todo vermelho, assim, em volta, e é um corte só e mais profundo. É a primeira cura ao contrário. O Harry tem esse poder, é a cura ao contrário. O machucado dele, ao invés de ficar bom, ele piora, entendeu? Ele cura ao contrário. Wolverine ao contrário. Então é isso, meus bruxos. Já tinham reparado algum desses erros no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo? Deixei de falar um aqui. Algum que você já tenha visto e eu não mencionei? Comenta aqui embaixo pra gente saber. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Esse roteiro levou fiquei 3 dias assistindo esse filme quadro a quadro, o dia inteiro, assim. Tipo, começava de manhã e parava 11 da noite, quase meia-noite. E eu tô sentindo que o próximo Ordem da Fênix vai ser sofrido também. Então, deixa seu like, comenta, compartilha. Valeu, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.